Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de história. Bem dizer, nós terminamos a apostila. Então, eu deixei para hoje aí uma correção e uma revisão, tá? Então, nós tínhamos deixado para casa a página 308 e 309. Então, vamos fechar essa correção. Sobre feudalismo, questão 1. O feudalismo foi definido pela Igreja medieval como uma sociedade dividida em 3 ordens. Mais do que uma descrição da realidade social, tal definição foi uma construção ideológica em conformidade com o poderio da Igreja Católica. Na articulação dessa concepção, desempenhou papel importante a descrição do bispo Adalberon de Laon. A casa de Deus, que acreditam uma está por dívida em 3. Uns oram, outros combatem, outros enfim trabalham. Estas 3 partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras 2. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Por conseguinte, esse triplo conjunto não deixa de ser um, e é assim que a lei pode triunfar, o mundo gozar da paz. O que acontece aqui? Quando eu expliquei a sociedade estamental, aquela divisão da primeira do rei, do clero e do povo, rei, clero e nobreza e povo, essa divisão mostra que ele está dividido em 3. Quem manda, quem reza e quem trabalha. Então tem uma divisão estamental, dividida uma sociedade, onde essa divisão para a igreja, cada um tem sua função, onde um não intromete na situação do outro, porém um não vive sem o outro, tá? O que explica a casa de Deus, que acreditam uma está, dividida em 3. Então, uma casa, que seria todos humanos, todos ali dependem da ordem religiosa, todos dependem de Deus, porém elas estão divididas em 3 partes. Tá? Então ela é tomada como uma, pois perante Deus todos os homens seriam iguais, então são seres humanos, todos eles estão à mercê do próprio Deus, mas seria tripla porque certos grupos, homens, teriam as funções distintas. Como eu falei, uns rezam, outros mandam e outros trabalham. B. Quem eram os que oravam, os que combatiam e aqueles que trabalhavam? Respectivamente, o clero orava, a nobreza guerreava e mandava, e os servos trabalhavam. Nobreza que inclui o rei, tá? C. De que maneira cada uma das ordens prestava apoio às demais? O papel dos trabalhadores era prestar serviço camponeses para a autossuficiência de um feudo, por exemplo. Os guerreiros defendiam militarmente Deus e a própria população que trabalhava para eles próprios. Os nobres, os guerreiros defendiam, traziam a proteção. E o clero orava, caçavam as bruxas, perseguiam a heresia e traziam a purificação para os homens. 2. Considere o trecho do documento a seguir, escrito no século XI, que seria 1. A Igreja Romana foi fundada só pelo Senhor. 3. Só ele, o pontífice romano, pode depor ou absolver os bispos. 9. O Papa é o único homem em que todos os príncipes beijam os pés. 12. É-lhe permitido depor os imperadores. Então isso daqui faz parte de uma bula papal, ou seja, como se fosse uma constituição dentro da igreja. Tá? O texto faz indícios sobre a dinâmica de funcionamento da igreja medieval. Aponte 2 desses indícios. Ele é livre aí para vocês trabalharem aí qualquer um deles, tá? Mas vamos lá. A igreja romana foi fundada pelo Senhor. Vou pegar aqui o primeiro. Então significa que Deus abençoou que a igreja romana é sagrada. Por isso que eu tenho uma briga aí entre a igreja romana, católicos apostólicos romanos, que seguem os apóstolos de Cristo, e eu tenho uma briga aí com a igreja católica ortodoxa, onde eu tenho uma rixa de ideologias religiosas. Tá? Só ele, o pontífice romano, pode depor ou absorver bispos. Então, só o Papa pode depor ou absolver de algum fato
os bispos, os cardeais, os abades, os padres, porque ele, o pontífice, é o mais próximo de Deus. Então, se a gente pensar aqui, a Pontífice Universidade Católica, a PUC, quem comanda a PUC, no caso aqui do Brasil, é a Cúria. A Cúria é é a instituição religiosa que organiza a Igreja Católica aqui no Brasil, que no caso é vinculado ao Vaticano. Tá? Então só o Papa pode mandar e desmandar sobre os bispos e os seus inferiores. O Papa é o único homem que todos os príncipes beijam os pés. Tá? Então, príncipes aí que ele coloca seria ali os monarcas em geral. Tá? Então, ele é o único onde esses monarcas abaixariam-se para ele. Então, por isso que eu expliquei lá atrás que, por mais que na pirâmide social o religioso, o clero, estava no meio, ele acabava mandando muitas vezes em alguns reis de uma forma mais política pelo interesse da igreja, tá? E é-lhe permitido depor os imperadores, ou seja, às vezes, dependendo da situação, os papas determinam quem é e quem não é um religioso. Um exemplo disso, o Carlos Magno, que eu expliquei lá atrás. O Carlos Magno só consegue ser imperador a partir da bênção do próprio papa, tá? Ok, turminha. Então é isso. A correção seria isso, e para casa, tá? Eu vou deixar essa revisão. Então, são 3 vídeos pautados aí em Idade Média, começo e até onde nós paramos nessa Alta Idade Média. Então eu vou passar um vídeo para vocês que abordam aí as questões dessa Idade Média. Eu vou deixar os 3 links vinculados dentro do Clipe Escola, tá bom? Então, para essa semana e para as próximas aulas, a gente tem uma live, e na live eu vou querer que vocês tragam as dúvidas das aulas, para a gente poder discutir aí o que vocês estão entendendo, as dúvidas que vocês têm das questões, das atividades, todas as dúvidas que vocês carregam aí dentro da sociologia, dentro da história e dentro do APE, tá? Ok? Então é isso, um abraço para todos vocês e até a próxima aí, turminha.